Graças a Deus. Que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, o seu entendimento, para que você possa compreender a vontade dele para a sua vida. E isso é fundamental no relacionamento com Deus. Como é que você pode ter um relacionamento com alguém que você não conhece, que você não vê, que você não toca, que você não ouve, que você não consegue compreender? Não é verdade? Para que isso aconteça, você tem que priorizar o reino de Deus. Acima dos seus sonhos aqui no mundo, acima dos seus projetos pessoais. Primeiro Deus na sua vida. Primeiro. Ele em primeiro lugar. E o altar é justamente o que se faz quando a pessoa sobe no altar. Quando a pessoa sobe no altar, não é simplesmente para realizar os seus sonhos, não é para ter uma vida melhor, de qualidade, uma vida com abundância, mas, sobretudo, é receber o Espírito de Deus, receber o Espírito da glória de Deus, para que Ele venha dirigir, conduzir, orientar os nossos caminhos. Veja só o que Jesus fala, o que Jesus ensina. Ele diz: não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios eram as pessoas que não eram da fé judaica, da fé de Abraão, de Isaac, de Israel. Então, essas pessoas eram gentias. Quem não era judeu, quem não era da fé abraâmica, era gentio. Jesus diz, então: de certo, com certeza, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o que nós temos visto, não é verdade? Você tem visto isso. Depois que se busca o primeiro reino de Deus, depois que se prioriza o reino de Deus, depois que a pessoa coloca o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida, então ela tem tudo que Deus tem preparado para ela. Sempre que eu falo sobre o reino de Deus, eu costumo pensar num outro texto antigo que esclarece ainda melhor essas palavras de Jesus. Vamos ver o outro texto que eu queria que você entendesse. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, Deus só se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Coração perfeito para com Deus é coração totalmente entregue, totalmente rendido a Ele. Coração perfeito para com Deus, repito, é coração 100% entregue no altar. Então, quando você for no altar neste domingo, aliás, você que vai no altar, ou você que ainda não gerou o seu sacrifício, não deu tempo ainda, você tem mais até o final do mês para fazê-lo. Você pode gerar o seu sacrifício até o final do mês e entregar no altar, porque todos os bispos, pastores,
do mundo inteiro estarão ligados numa só fé, num só espírito, num só coração. A maioria vai estar aí no templo de Salomão no dia 7, às 10 horas da manhã, invocando, clamando, suplicando, e você vai poder participar. Essa reunião vai ser especial para bispos, pastores, auxiliares, enfim, e não vai ser aberta ao público em geral, mas as pessoas poderão acompanhá-la pelo Univer, através da internet também. Então, quando a pessoa prioriza Deus, quando ela coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, quando ela desfaz da sua idolatria, desfaz-se da sua idolatria, das suas idolatrias, das suas imagens, quando ela se desfaz dos seus guias, dos espíritos que ela tem servido, quando ela se despoja, se limpa de tudo que esse mundo oferece, dos deuses que o mundo oferece, e coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, então o que acontece? Sobre ela desce o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Jesus. Então, amiga e amigo, ele tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Quando ele é primeiro lugar na sua vida, então ele satisfaz você com toda a realização dos seus sonhos. O salmista Davi disse: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. E não há agrado a Deus maior do que você entregar a vida 100%. Primeiro, colocar Jesus, o Senhor Jesus, como primeiro na sua vida. É por isso que na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos aquela frase que diz assim: Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Quem elegê-lo como Senhor na sua vida vai ser abençoado. Quem não o fizer vai ficar para trás, vai ficar chupando o dedo. Eu queria que você prestasse bastante atenção a uma música que eu achei muito bacana, porque toda música tem corpo, alma e espírito. Essa música, bem interpretada, tem o corpo, que é o cantor. E, além disso, ela tem alma, quer dizer, tem sentimento. Mas, sobretudo, ela tem espírito, tem uma mensagem. E eu queria que você prestasse atenção nessa canção. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir
queria que você contasse para quem está aqui 3 coisas. Primeiro, o tempo que você ficou subindo ao altar, fazendo coisas erradas, pegando envelope de fogueira santa, mas na verdade errando no altar, subindo aqui disfarçado. Quando foi que a ficha caiu, que você fez a coisa certa, e como é que está hoje, por favor? Bom dia, bispo. Bem pertinho. Eu fiquei 10 anos na igreja, bispo, me enganando e fazendo fogueira santa errado. Foram mais de 20 fogueiras santas durante esse tempo todo. Esses 10 anos, essas 20 fogueiras santas, você sempre pegava envelope. Eu não fiquei de fora de nenhuma. E quando a gente fala que erra, bispo, as pessoas acham que eu entregava o envelope vazio. Eu nunca entreguei um envelope vazio nessas 20 fogueiras santas. Qual era o problema? Eu tinha dó de mim. Eu me poupava na hora de entregar o voto. Eu colocava eu falava que eu colocava o meu tudo até onde eu podia. Então, eu colocava o meu máximo. Só que, na hora que chegava o finalzinho, eu falava, não, isso aqui, se eu colocar, é loucura. Se eu andar um pouquinho mais, se eu colocar... Eu tinha. Só que na minha cabeça, se eu colocasse um pouquinho mais... Não, isso aqui é maluquice. Se eu colocar esse toquinho a mais, eu não vou ter o mês que vem. O próximo mês eu não vou ter nem para sobreviver. Você se é poupava. Loucura. Se poupava. Então, eu queria me convencer de que aquilo era o máximo. Porque era o máximo que eu podia. Mais do que aquilo... Eu estava me colocando em risco, na minha opinião. Pelo que eu era loucura. Então você fazia o seu voto, mas ficava com uma reserva. Sempre. Um plano B. Sim. Se o altar falhar, então eu tenho aqui o plano B. Pouquinho guardado para não me dar mal, é assim. E eu ficava me convencendo, falando, não, isso aqui é tudo. Olha o quanto que eu estou colocando. Eu juntei dali, peguei de lá, peguei o salário, peguei o prolabore, peguei tudo, mas ficava um pedacinho. Eu falava, não, se eu der tudo e aquele pedacinho, como é que eu vou sobreviver o próximo mês? E como é que foram esses 10 anos aí? De fogueira santa em fogueira santa, a minha vida foi piorando, muito. E eu não percebia. E hoje eu entendo, bispo, que o que a gente coloca no altar é o que a gente recebe de volta. Eu enganava o altar, eu achava que eu estava enganando o altar, mas na verdade eu estava me enganando. Então, quando eu comecei a errar no altar, eu era corretor de imóvel, era acostumado a dever, eu e minha esposa. Esse acostumado a dever, a gente devia a conta de água, luz, telefone. O acostumado era porque a gente sempre pagava tudo na data de corte. A gente sabia o terceiro mês, o dia de corte a gente pagava. Quando não conseguia pagar nessa data, dava caixinha para o rapaz voltar outro dia para não cortar. Cansei de ter água, luz, telefone, tudo cortado em casa. Devia tudo, todo tipo de conta devia. Tinha um carro, parcelei em 60 meses, paguei uma prestação e andava com esse carro em busca e apreensão. Meu Deus. Corretor de imóvel, a vida amarrada, não vendia nada. Depois de 10 anos a ficha caiu? Não, a coisa foi piorando. Piorou ainda mais? Eu achava que era de Deus. Coloquei na minha cabeça que era de Deus, porque eu vinha domingo, participava dos votos, fogueira santa. Aí, bispo, eu falei, não, eu sou de Deus, Deus me deu uma ideia, eu vou abrir uma empresa. Pior coisa que eu fiz na vida. Porque essa empresa começou bem. Eu cheguei até 50 funcionários, mas eu me enganava também nisso. Porque eu cheguei num ponto, bispo, que eu era empresário, mas eu e minha esposa, a gente tinha inveja de funcionário meu que ganhava R$900 por mês. Porque a gente pagava as contas, pagava funcionário, pagava tudo, mas não sobrava nada, não dava lucro, nunca dava. A gente não tinha dinheiro para comer, para comprar uma roupa, era empresário, com uma empresa de 50 funcionários, e não tinha dinheiro para nada dentro de casa. A coisa foi piorando, a gente ficou, eu e minha esposa, 7 anos pagando um imóvel. A única coisa que a gente pagava era esse apartamento, para quando a gente casasse, a gente ter onde morar. A gente, depois de 7 anos, casou. Um mês depois que a gente casou, eu não sei como até hoje a gente perdeu esse imóvel pago. Como eu era de Deus, eu falei, não, eu vou para um flat, que era a única coisa que dava para alugar com o nome sujo, que eu também tinha. Falei, vou ficar aqui um tempo e, como eu sou de Deus, Deus vai mudar a minha situação e eu vou sair daqui. Eu fiquei 4 meses lá, não paguei 1 centavo. Quando eu fui devolver a chave, na hora que eu virei as costas, a proprietária brincou com a outra moça que estava e eu ouvi ela falando assim, bom era o garoto de programa que morava aí antes, porque ele pagava em dia em dinheiro. Que isso, que humilhação. Saí de lá, 5 meses de casado, fui morar de favor na casa da minha avó, e era favorzão mesmo, bispo, porque a gente não tinha dinheiro nem... A gente escutava em direta da família, falando assim, poxa, você está dependendo você é empresário, está dependendo de uma aposentada, porque eu comia lá, eu sobrevivia lá. Eles falavam assim, faz pelo menos uma compra para ajudar ela ganha aposentadoria. E aquilo me matava, porque eu não tinha, eu não colocava porque eu realmente não tinha. A coisa foi piorando e eu não acordei. Essa empresa, que já era horrível, ela chegou a entrar em processo de falência. Aí que piorou tudo, porque
Eu fiquei com mais de 20 processos na justiça, fiquei com mais de 40 funcionários que eu não consegui pagar. Não porque a gente era errado ou injusto, é porque a gente não tinha. Eu vendi tudo para pagar funcionário e fornecedor, mas não tinha de onde tirar. Eu que já morava de favor, fui trabalhar de favor. A gente também foi despejado do escritório da sala comercial que eu tinha, e um conhecido meu me emprestou uma mesinha no refeitório dele para mim trabalhar. Eu, minha esposa e uma funcionária que não quis ir embora e ficou 5 meses comigo trabalhando sem receber. Na mudança, bispo, que eu fiz do que sobrou para essa mesinha que me emprestaram, eu só tive dinheiro para contratar um carroceiro. E o diabo vai pisando, bispo. Parece até mentira, mas ele chegou de madrugada, bêbado, teve que eu e minha esposa ajudar ele a carregar essa carroça. E aí, na hora que chegou no lugar novo, ainda choveu e a gente perdeu o resto que tinha. Você vê que... Perdemos tudo. Desculpa a maneira vulgar de falar. Que desgraça, gente. Qual foi a fogueira santa que você disse assim, chega, que foi decisão? Um mês depois disso, minha esposa chegou para mim, preparou uma situação, falou, Romeu, eu tô grávida. Ela achou que eu ia receber bem. Eu falei, chega, eu não aguento mais. Ela não entendeu nada. Eu fui para casa. Nessa miséria. Eu fui para casa, bispo. Eu tranquei a porta. Foi dia 22 de abril. Eu arranquei a máscara, bispo. Arranquei a máscara. Eu cheguei em casa gritando. Eu falei, eu não sou de Deus coisa nenhuma, Deus. Eu gritei com Deus. Eu falei, eu não sou de Deus coisa nenhuma. Se eu fosse de Deus, eu não ia estar nessa situação. Faltava 2 meses para a Fogueira Santa, mas eu sabia que a única coisa, onde eu tinha errado e o único lugar que podia mudar a minha situação era o altar. Amém. Eu falei, eu não tenho tempo mais para errar. Eu vou começar a Fogueira Santa hoje, 2 meses antes. E eu comecei naquele dia. Eu fiquei 2 meses e pouco fazendo a Fogueira Santa. Eu só consegui juntar, e era o meu tudo, R$3.000. Eu e minha esposa. Mas não foi só valor, era eu dentro daquele envelope, bispo. Eu me coloquei de corpo ao meu espírito, foi 200%. Pela primeira vez, então, você foi para o altar sem reserva. Nenhuma. Era tudo ou nada. As pessoas falam que descem diferente do altar. Eu não ia ter como descer do altar, porque eu fiquei dentro do envelope. Dentro do envelope eu estava. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não sei porque eu demorei tanto. 1 mês depois, eu recebi o Espírito Santo. Aí tudo mudou, eu tinha força, eu tinha vontade, eu não via a hora de chegar a hora de trabalhar, bispo. Deus me deu direção. A mesma empresa que faliu, o mesmo CNPJ eu restaurei com Deus. Eu achava que tudo era um processo demorado. 6 meses depois, bispo, o que aconteceu só em 6 meses, eu já tinha a mesma empresa tendo lucro, eu produzia com a mesma empresa, no mesmo ramo, mais de 1 milhão por mês, 6 meses depois. Eu já tinha carro importado quitado, eu já tinha jet ski de 45 mil quitado, que nem é necessário. Já não morava de favor, tinha um apartamento de 400 mil na época, paguei 200 para reformar. Numa loja de imóveis que eu entrei, gastei mais de 60 mil, isso só em 6 meses. Eu que não tive vida de casado quando casei, em 6 meses eu já tinha ido para Paris, passar 15 dias, para Milão, só em hotel que a gente paga mais de R$1.500 a diária. Olha só. 6 meses. O que não aconteceu em 10 anos, aconteceu em 6 meses. Ou seja, o espírito do atraso saiu aonde? No altar. Seu maior voto foi o quê? Mais de 180 mil. Mais de 180 mil. Se ele teve condições de sacrificar 180 mil, é porque a vida dele vem o quê? Crescendo. Isso é de quando para cá? De 2014 para cá. 2014 para cá. Sim, o que você tem hoje? A gente não para o altar e o altar não para para a gente. Há 2 meses atrás, Deus deu uma visão nova para mim. Deu fazer o mesmo trabalho de uma forma diferente. A empresa que produziu 1 milhão por mês, agora está produzindo 3. 3 milhões. Nos últimos 3 meses. Triplicou. E essa ideia ainda dá para melhor. A gente trabalha no mercado financeiro, uma financeira. Está em São Paulo ou no Brasil? No Brasil todo. Arrebentando. Hoje, 1 mês atrás, eu comprei a Casa dos Sonhos, paguei mais de 1 milhão num condomínio fechado. Você vê que coisa interessante, gente? Fruto do quê? Do perfeito sacrifício no altar. O meu Deus abençoe mais e mais, tá? Quando há uma entrega total da nossa parte para com o Senhor Jesus Cristo, então o Espírito dele vem e muda tudo. Foi o que aconteceu com o Romeu. Depois que ele fez o certo, ele fez o certo, que era certo, então o Espírito Santo veio sobre ele e mudou toda a situação. Vamos assistir mais testemunhos para que você possa ver como é a ação da fé com Deus. Vamos assistir agora esse testemunho também muito interessante com o Bispo Formigoni. Qual o nome do senhor? Walter. Ele estava sentado exatamente ali naquele mesmo lugar
Há quantos dias atrás? As 3 semanas. 21 dias. 21 dias. Há 21 dias atrás, o senhor estava sentado ali e o Senhor me falou que ia se matar se não tivesse solução. Derrotado. Derrotado. Totalmente derrotado. Tem aí? Coloca aí o trechinho. O senhor chega a gastar quanto com os vícios? Uns R$500 por dia. Por mês quanto, mais ou menos? Uns 4, 5 mil. Por mês. Isso de bebida. Se eu falar para o senhor pegar R$5.000, colocar ali no altar, que ali no altar, junto com a sua vida, esse sacrifício de 5.000, junto com a sua vida, vai matar o velho homem, vai acabar com esse vício, vai acabar com esse tormento, e o senhor desce dali transformado. O que é melhor? O senhor continuar gastando 5.000 para o vício, para o diabo, ou fazer uma prova? Deixa eu ver se é verdade o que esse bispo está falando. Eu botar lá no altar, porque se eu perder, eu também não perdi muita coisa, porque eu já ia perder para o vício mesmo. O que o senhor acha? Concordo. Concordo. Vamos fazer um teste? A última hora que o senhor bebeu foi que horas? 7 da noite. 7 da noite. Bebeu o quê? Velho Barreiro com Contini. Quero que um obreiro vá no boteco, avisa que não é para você beber, não. Meio Velho Barreiro e meio Contini. Traz num copo americano aqui. Sente primeiro o cheiro. Me diz o que é. Contini. Hã? Contini. E esse aqui? Velho Barreiro. Mistura os dois. Bota tudo. Eu vou quebrar o galho. Bebe só um pouquinho. Eu vou quebrar o galho. Dá vontade de beber mais, eu sei disso. Por conta disso, sofrendo em que área mais? Financeira, tudo. O senhor trabalha com o quê? Sou cabeleireiro. E aí não consegue trabalhar. Não consigo. Hoje fui 5 clientes embora porque eu estava bêbado. Está disposto a mudar de vida? Tô. A fazer um voto com Deus que está aqui? Tô. Como que você vai conseguir R$5.000 Eu me viro. para botar no altar? Eu me viro. Eu vendo até meu salão, mas eu coloco no altar. Pode subir você primeiro. Me espera aqui na frente do púlpito aqui. Pode vir. O senhor sabe mais ou menos quantos passos o senhor deu aqui? Sei. Quantos? Uns 20 passos. O senhor quer ver uma coisa? Sente o cheiro. Respira fundo e me diz o que acontece. O quê? Nossa. Bebe um pouquinho e vê se desce. Vamos fazer um teste. Vamos ver se desce. Só o cheiro já está matando. Agora o senhor tem que ser fiel a Deus. Sim. Porque Ele não só curou o senhor hoje, Amém. transformou sua vida. De sexta-feira para cá, já dormiu? Teve paz? Já dormi, tive paz. O que mais? Sábado à tarde, parece que fiz quase o voto inteiro. Já quase conseguiu o voto? Quase. Só na tarde de sábado. Na tarde de sábado. E na hora que ele entregar o sacrifício, Deus vai transformar ele por completo. Daquele dia para cá, Nunca mais. Nunca acabou mais. o vício, Acabou o vício de cigarro, de bebida. acabou a vontade, Acabou tudo. desejo. Eu cheguei de viagem agora. Hoje desci no aeroporto. Fui para Santa Catarina. Ofereceram vinho. Minha família lá ofereceu vinho. O cheiro do vinho, eu me afastava porque me embrulhava o estômago. Então eu falava, vocês querem beber, vocês bebem. Eu não posso. Porque senão eu vou passar mal e não sei o que pode acontecer.
Então, eu vou comer, mas... Só de pensar. Só de pensar, eu estava emocionado, porque só de ver a cena... Esse Deus é maravilhoso. Olha, hoje eu agradeço esse altar, a minha vida inteira, graças a Ele. Funcionou. Funcionou. Trabalho, como está? Estou trabalhando, deixei meu salão, comprei outro salão. Que isso? Comprei outro salão lá em Santa Catarina. E daqui para frente a rede vai aumentar cada vez mais em glória ao nosso Senhor. Vai permanecer Amém. no altar. No altar. Coisas o que Ele novas precisar, e maiores virão. Amém. Existem dias na vida que precisamos decidir. Só eu sei a humilhação que eu passei nessa vida. Eu sempre fui assim, um derrotado, um fracassado. Meu marido, ele me batia ao ponto de me arrancar sangue. Eu era um morador de rua, bispo. Eu fui um mendigo. A sua filha nasceu com uma grave deficiência física, uma má formação congênita. O dia do tudo ou nada. É tudo ou nada. Ninguém vai me segurar! Chega! O dia que marca e decide o rumo da sua vida. Minha vida mudou em 45 segundos, de uma ponta na outra do altar. Cada vez que eu venho no altar, eu desço mais forte. E chegando aqui, bispo, eu não neguei o altar, não. Chegou o dia e o lugar certo para você decidir a mudança da história da sua vida. Neste domingo, milhares de pessoas, em uma só fé, irão se reunir no Vale da Decisão. O altar. Eu tenho imóveis de aluguel, eu tenho salão alugado. O altar tem nos honrado de uma maneira... De forma inexplicável. Para aquele pedreiro que morava em barraco de obra, eu comprei uma casa de mais de 4,5 milhões de reais. Que Deus, ele já tinha mudado a minha vida e a minha história. E se nenhuma igreja ou ninguém acredita em mim? Então eu vou sozinho. O dia que será marcado na história da sua vida. Convocamos os fortes e também os fracos para participar do grande domingo da decisão. O dia D da sua vida. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma Universal. Eu espero que o seu final de semana seja o mais glorioso da sua vida. Uma mudança radical. Um antes e um depois desse dia 17. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, a promessa